Olá, eu sou Welita Santos, sou acadêmica no curso de Letras Português pela Universidade Federal do Maranhão. Hoje eu estou aqui na condição de discente para apresentar um trabalho direcionado à disciplina de estágio obrigatório 2, a qual inclui o ensino médio. Essa disciplina ela é supervisionada pela professora Anaíse Cristine Serra. E a turma que eu escolhi foi a turma do segundo ano do ensino médio. O assunto que a gente vai trabalhar faz parte da literatura no contexto brasileiro, que é o romantismo. Olá, alunos e alunas! Eu sou a professora Welita. Hoje, na nossa aula de literatura, a gente vai aprender um pouco mais sobre algumas das características dos períodos das escolas literárias, o contexto desse período e algumas coisas importantes que vocês devem saber sobre o período escolhido. Bom, a literatura, como vocês sabem, tem como conceito, uma palavra de origem do termo que vem do latim, que é litera, que significa letra. A literatura ela remete para um conjunto de habilidades, que é ler e escrever de forma correta. Então, por que eu preciso saber sobre literatura? Quando você olha atentamente para a literatura de uma língua, você é capaz de conhecer outros aspectos e fatores sobre aquele tempo, sobre o país ou sobre a cultura. A literatura também é capaz de desenvolver o nosso senso crítico, ou seja, devemos saber sobre a literatura ou as literaturas de outros países, principalmente do nosso, para que a gente aprenda ou desenvolva essas habilidades de uma forma mais abrangente, a gente consiga identificar fatores como linguagem formal, informal, aprenda a escrever, a ortografia, aprender palavras da nossa própria literatura, da nossa língua portuguesa, corretamente. Lendo um livro de literatura, você vai saber sobre o contexto histórico daquele período, o que estava acontecendo naquele momento, naquele período. Então, ler literatura vai desenvolver, além dessas principais habilidades, leitura e escrita, muitas outras coisas que vão ajudar vocês, ou seja, que nos ajudam a desenvolver, principalmente o senso crítico, a saber discernir algumas coisas, saber como desenvolver naquele momento. Então, vamos lá. Já entendendo a importância da literatura em nossas vidas, a gente precisa entender que a literatura ela é apresentada dentro das escolas literárias. E o que são escolas literárias? Bom, são as formas como estão divididas a literatura mediante as características apresentadas em cada uma delas. Ao todo, existem 14 escolas literárias pelo mundo, que são elas: trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, que é o barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e tendências contemporâneas, que é o pós-modernismo. Bom, já conhecendo as escolas literárias, agora a gente vai dar uma passadinha sobre o período romântico ou romantismo. O que a gente precisa saber sobre o romantismo? O romantismo foi um movimento artístico, intelectual, filosófico que surgiu ainda na Europa, inicialmente nos países da França, Alemanha e Inglaterra, após a Revolução Francesa. No final do século XVIII, na maioria dos outros países e locais, ele atingiu seu ápice na metade do século XIX. O romantismo ele buscava transmitir para o povo ideias sobre o amor, o sentimento, Deus e espiritualidade, o patriotismo e a valorização do indivíduo. Por isso, o período romântico ficou conhecido pela rejeição à racionalidade, da objetividade e do belo,
Características do classicismo, ou seja, do movimento que foi anterior ao romantismo, foram deixados ou esquecidos nessa escola literária. Por isso, o romantismo marcou a mudança do pensamento e comportamento do mundo ocidental iniciados na modernidade. O romantismo ele durou entre 1836 e foi até 1881. Como eu falei anteriormente, é importante saber o contexto histórico durante esse movimento, né? Então, no caso do romantismo, o romantismo ele surgiu durante o período conhecido como Era das Revoluções, entre os anos de 1774 e 1849. Nessa época, ocorreram grandes transformações políticas, sociais e econômicas no Ocidente. Entre os principais movimentos revolucionários da época estão a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a ascensão da burguesia ao poder. Porque durante essa Revolução Francesa, né, teve também a ascensão da burguesia, né, que queria transmitir novas ideias à sociedade quanto aos sentimentos e o valor das emoções do indivíduo, que foram esquecidos durante o período anterior, né, como é o caso do classicismo. Movimentos pelos mesmos ideais de mudança, né, os artistas românticos eles passaram a mudar não só a teoria e a prática de suas artes, mas também a própria forma como percebiam o mundo. Essas transformações, né, elas ultrapassaram o campo artístico e impactaram a filosofia, a cultura, ou seja, a cultura do Ocidente, né? Esses aspectos eles passaram a aceitar a emoção, os sentimentos, como uma forma válida de experimentar a vida, das experiências da vida. A influência das revoluções, elas podem ser percebidas nas características do idealismo, né, como é o caso da rebeldia, que foram marcantes nas obras produzidas nesse período. O escapismo e o subjetivismo, por exemplo, eles valorizavam mais os sentimentos individuais do que os coletivos, e ambos são fortes aspectos do romantismo. Bom, o romantismo na literatura, ele segue aquelas mesmas características, né, mencionadas anteriormente, e ele se tornou um estilo literário inovador, porque ele permitia que os artistas pudessem utilizar, né, a emoção, a espontaneidade, e dessa forma eles poderiam explorar livremente os recursos artísticos, né, tanto fora nas artes, né, pintura, como na literatura. Este período, os romances literários tinham por base, né, o sentimentalismo, o romantismo e o escapismo, né, que o escapismo é a fuga da realidade, de alguma forma tentar fugir da realidade, né, uma das principais características desse período. E uma outra característica era a luta, né, com o amor proibido, ou aquele amor não correspondido, como é o caso de outras escolas, né, anteriores, que vão falar sobre as cantigas de amor, certo? De escárnio. Por ter um forte apelo ao nacionalismo, né, ao patriotismo, a literatura romântica ela também enaltece a figura do herói, né, que luta pelo amor e por sua nação. Essa palavra, né, nacionalismo, agora nesse período, no nosso período atual, ficou muito conhecido, né, o patriotismo, o nacionalismo, está muito ligado, atrelado à nossa política atual, né, o momento que a gente está passando. Além disso, os personagens das literaturas românticas, eles são assim vulneráveis, melancólicos, né, expondo suas emoções sempre em primeiro plano. Então essas são características também bem importantes, né, para a gente saber identificar quando aquele livro, aquele texto, ele faz parte do período romântico. Aí vocês têm alguns dos principais autores, né, europeus românticos. No caso aqui a gente tem
Gonçalves Dias, que é brasileiro, Casimiro de Abreu, Aloysio de Azevedo, né, que são alguns dos autores que marcaram muito o período romântico, né, aqui no Brasil. Bom, entendendo um pouco sobre o romantismo no mundo, né, a gente chega aqui no romantismo no Brasil para entender um pouco das características de quando esse movimento desenvolveu aqui, de que forma, né, que o romantismo ele chegou no Brasil por volta do ano de 1836, após a recém-independência do país, né. Os autores brasileiros eles buscavam, da mesma forma que os europeus buscavam transmitir a nacionalidade, né, do herói europeu nesse caso, aqui no Brasil surgiu essa necessidade, né, de transmitir a nacionalidade, o herói nacional. E logo após a saída dos colonizadores, esses autores brasileiros eles começaram a buscar, né, fazer essa busca. Quem são os heróis nacionais? Esse movimento literário ele reuniu uma produção muito rica de textos poéticos, teatro, né, romance, e ele teve como marca inicial a publicação dessa obra, né, Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães foi um escritor brasileiro, né, ele viveu entre os anos de 1811 até 1882. Além dessa obra, a revista Niterói, publicada nesse mesmo ano em Paris, ela também foi precursora desse movimento, né? O romantismo no Brasil, ele se caracterizou, num primeiro momento, pela busca da identidade, né? Como mencionado, ou seja, do herói nacional, o resgate das tradições e valores da cultura popular, do folclore, temas como a figura do indígena, a exaltação da natureza, o regionalismo, a realidade social do país. Esses são temas que foram muito discutidos nesse período. É importante mencionar que o romantismo no Brasil ele se divide em 3 fases, né? Ou seja, a gente conhece como primeira, segunda e terceira geração. Nesse caso aqui, da primeira geração, ela é motivada pela recém-independência do Brasil, né, que foi em 1822. Essa geração do romantismo brasileiro foi a primeira geração marcada por uma forte necessidade de afirmar a cultura local e romper com as influências europeias, né? A gente tem nossa própria identidade, nossa própria cultura, mas qual é, né? Assim, as obras, frequentemente, elas transmitiam valores nacionalistas, adotavam o indianismo, né, a figura do indígena como um herói, que exaltavam os índios como representantes da nossa cultura. As principais características dessa fase é a busca da identidade nacional, né, que é o nacionalismo. O índio como herói, o indígena como herói brasileiro, o indianismo e a exaltação da natureza como retorno ao passado. A primeira geração romântica, ela tem como principais autores, né, o Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias e Araújo Porto Alegre. Já a segunda geração, né, do romantismo aqui no Brasil, ela surgiu na metade do século XIX. Ela foi muito influenciada pelo escritor inglês Lord Byron, que nesse caso, né, as obras dele influenciaram bastante nesse período, porque ele falava sobre os temas que marcaram, né, esse período, que no caso tem como características dessa época, né, o pessimismo, que é a sensação de que nada vai dar certo, né, não ter aquela sensação de acreditar mais em nada, a desilusão,
a exaltação da morte, fazia aquelas obras que falavam bastante sobre alguém que morreu ou sobre o medo de falecer, a depressão e a solidão. Por esse motivo, esse período também ele pode ser chamado como ultrarromantismo, né? Ou também ficou conhecido como o mal do século. Aqui tem alguns autores também que ainda passaram pelo período do ultrarromantismo, né? Que é o Gonçalves Dias, Castro Alves, José de Alencar, Álvares de Azevedo, Gonçalves de Magalhães, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Manuel Antônio de Azevedo. Nesse caso aqui, as principais características desse período que ficaram marcadas foi o individualismo, o egocentrismo, o eu lírico pessimista, né? Ou a pessoa que estava escrevendo ali, relatando sua história, o narrador, ele estava triste, né? Muito sem acreditar nas coisas. Temas do amor, temas da morte, medo, fuga da realidade, né? Da segunda geração romântica merecem destaque, né? Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire também e Fagundes Varela, que foi citado aqui na nossa imagem. Chegando aqui na terceira geração, essa terceira geração ela já iniciou por volta do ano de 1860, ela possui um foco altamente político e social, né? Os artistas desse período eles foram fortemente influenciados pelo escritor, né, francês Victor Hugo, que foi mencionado anteriormente. Ele foi um autor bastante conhecido pela obra dele, né, que é o Corcunda de Notre Dame, entre outros, Os Miseráveis, que são obras clássicas, né? Assim, os artistas eles transmitiam em suas obras ideias abolicionistas, que é quem luta contra a escravidão, né? Como a gente pode mencionar aqui, coloquei aqui na imagem o escritor Castro Alves, que ele tem obras abolicionistas, inclusive tem um poema dele muito bonito, que é sobre o navio negreiro, que vai falar sobre aquelas pessoas, né, que trazidas da África, do continente africano, os negros, né, pessoas negras, que vieram para cá sem sua vontade, que vinham em condições extremamente precárias, muitos morriam e etc. É um poema que eu recomendo bastante. Além do abolicionismo, né, tinha muitas críticas sociais no período, além da valorização da liberdade. O período também é chamado de geração condodeira, que é em referência ao condor, né, tido como o símbolo da liberdade. Nesse período, além dos autores mencionados, né, quem teve bastante destaque foi o Castro Alves e Souza Andrade. Bom, meus amores, agora chegou a hora de vocês produzirem, tá? Trouxe aqui essa proposta de atividade que é bem interessante, que traz a obra intitulada Marabá. Na verdade, é um poema que está no livro Últimos Cantos, de 1851. Essa obra ela é do Gonçalves Dias, tá? E aí, vocês vão fazer inicialmente a leitura dessa obra, certo? O exercício proposto, eu vou passar nesse próximo slide. O exercício, ele consiste em fazer a leitura do poema, tá? Identificar a geração a qual ele pertence, é a primeira, é a segunda ou terceira geração. E, principalmente, né, fazer análise do poema e ressaltar as características do período romântico, tá? São duas coisas. Primeiro, identificar quais são as características que eu tenho nesse poema Marabá, tá? Sobre o período romântico, e também sobre as que pertencem principalmente à geração a qual o autor se destacou. Por exemplo, se esse poema ele fazer parte da primeira geração, então lá eu vou destacar, tá? Quais são as características principais dessa geração, certo?
Aqui eu trago as referências a qual eu utilizei para fazer nossa aula, nosso slide, tá? Trago também a referência de onde eu encontrei esse poema, a qual vocês podem utilizar essa referência para buscar mais informações, para entender um pouco mais sobre o poema, para ficar um pouco mais amplo, tá? O entendimento de vocês sobre o romantismo, sobretudo aqui no Brasil. A gente fica por aqui e eu aguardo vocês na próxima aula. A gente vai falar sobre uma outra escola literária, mas aguarde, até lá!